Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como começar a semana? Tudo bem? Prestando atenção no que vocês falam e no que vocês ouvem? Procurando dissipar a sombra da ignorância? Não é ignorância no sentido que ensinaram pra gente, né? A gente vai aprender sobre ignorância. Afinal de contas, eu tô aqui, finalzinho de tarde, entre finalzinho de tarde e começo de noite, para estrear uma nova playlist, já que o vídeo sobre a etimologia das palavras teve uma boa resposta. A nova playlist dependia disso, né? Do interesse na etimologia das palavras. Então eu tô voltando. Tenho que continuar outras playlists? Sim. Mas etimologia é mais simples do que os outros assuntos, né? Antes, porém, de eu começar, deixa eu corrigir uma contradição que tá bem frequente, né? Shimada tá falando muito errado e vocês não sinalizam isso, né? Lá atrás tem uns vídeos que eu sempre peço, gente, quando eu falo errado, me avisa, porque eu tenho que comunicar essas coisas pro meu médico, né? Isso precisa ser policiado, né? Mas, eu sei porque eu tô falando errado, então tá tudo bem, mas fica contraditório para quem tá falando de etimologia de palavras, né? Eu tô falando muito errado, assim, eu tô substituindo uma palavra por outra, eu não pronuncio direito, então eu vou explicar isso para vocês, tá? Que a partir de agora vocês possam compreender porque Shimada fala errado e troca as palavras. Shimada é hiperativa. A hiperatividade começa no cérebro e vai se refletir no comportamento. Isso significa que Shimada é multifocada, ela tem múltiplos focos, ela faz várias coisas diferentes, às vezes simultaneamente, né? A minha mesa de trabalho é um bom exemplo, é notebook aberto, é pincel, é agulha de tudo que é tipo, é caneta, é crochê, é tela de pintura, é artesanato começado. Faço várias coisas diferentes num dia só, né? É reflexo da hiperatividade. A mente da Shimada é visual, ou seja, o pensamento é processado através de imagens. Quando eu não falo, é mais fácil. Eu compreendo e tá tudo bem, porque eu me acostumei a isso. Mas quando eu tenho que falar, eu tenho que traduzir as imagens para uma linguagem verbal, né? Eu tenho que transformar as imagens da minha mente em palavras. Isso é meio difícil e isso tem que ser rápido, né? Ainda bem que eu tenho um raciocínio rápido. Ainda bem que eu sou hiperativa. Ainda bem que eu tenho múltiplos focos. Mas o meu raciocínio é mais rápido que minha boca. E eu tenho a língua presa. Eu tenho dificuldade de pronunciar algumas palavras. Eu atropelo quando eu vou falar algumas palavras. E posso acabar falando alguma palavra errada. Por quê? Porque eu não dou conta. A minha boca não dá conta de acompanhar o que eu tô processando aqui. Entende? Minha cabeça é uma zona. Desculpa. Minha cabeça é uma zona tanto quanto a minha mesa. Enfim. Para hiperativos não existe, por exemplo, tô falando por mim, né? Não existe segunda. Quer dizer, todo dia é segunda. Não existe feriado e final de semana.
Eu tô desde sábado correndo, né? Tem dias que a minha hiperatividade tá e ela fica assim por semanas. Eu aproveito o fluxo, né? Já fiz um monte de coisa hoje. Até arrumei minha máquina de lavar que não tava se trifugando. Fui comprar tinta branca para continuar uma tela que eu comecei e pincel. Olha a finurinha do pincel que Shimada usa. Nem dá pra ver, né? Olha lá. Esse pincel é 00. Sabe quanto custa um pincel desse? R$13,90. Um assalto, né? R$13,90. Mas a Shimada, ela usa muitos detalhezinhos nas pinturas dela. Então, ela necessita muito deste pincel. Shimada voltou a pintar. Shimada continua fazendo crochê. Shimada continua cuidando de plantinhas, que agora ela está comercializando. Continua com o trabalho de oraculista. Continua fazendo artesanato. Hiperatividade de Shimada. E Shimada grava os vídeos com todo prazer. Então vamos estrear a playlist Etimologia das Palavras sem uma introdução à etimologia das palavras, né? Porque o primeiro vídeo já foi. Antes, porém, usando colinha, claro, vocês já se perguntaram quem é que deu nome a tudo? Eu sempre me perguntei isso, né? Visto que eu gosto muito de estudar Gênesis. Gênesis me intriga. Gênesis não é muito diferente aos meus olhos do Apocalipse. Lá em Gênesis tem um momento em que o Criador diz para Adão para dar nome a tudo, né? Quer dizer, o nome de tudo o ser humano é quem deu. Não é à toa que normalmente na etimologia das palavras, a origem das palavras costuma vir do latim, né? Então, eu vou ler uma colinha aqui sobre a origem das palavras, dos nomes que se dá a tudo. Como? Ou quem inventou o nome para tudo? Como se deu isso? O nome das coisas surgiu de uma necessidade prática da convivência humana para comunicar, sobreviver e organizar o mundo ao redor. Eu dei risada só porque tem uns vídeos aqui no canal de umas pessoas que se dizer, se você usa esta e esta e esta palavra, você está fazendo errado, ou você não deve usar tais palavras quando você vai falar em público, quando você vai se comunicar. Tem também a tal da ABNT, acho que é isso, né? As regrinhas para digitalizar texto. Também tem as regras gramaticais. Shimada detesta regra, né? Deu para perceber. Toda regra é um padrão, né? Eu sempre tive problema com regra, inclusive regra de compor. As minhas composições não obedecem regra de composição, principalmente minhas poesias. Eu invento minha metodologia para escrever poesia. E no meio de tudo isso chega a ser uma ironia, né? Porque embora o nome das coisas tenha surgido de uma necessidade prática de convivência humana, vocês já perceberam como as pessoas estão se comunicando mal
Como há tantos mal-entendidos, como o analfabetismo funcional está cada vez mais frequente em várias mentes. Aquela necessidade prática de convivência humana se inverteu, né? As pessoas não conseguem se comunicar umas com as outras, além de as pessoas perderam a capacidade de ouvir. Todo mundo quer falar. Dificilmente alguém para ouvir, tem interesse de ouvir. Contraditório, né? E aí, supostamente, há uma evolução. Não. Paramos de evoluir em determinado momento e passamos a evoluir, né? Há reflexos disso para tudo que é lado, principalmente no comportamento humano. A origem da linguagem, deixa eu puxar o mouse aqui, e dos nomes. Opa. A linguagem e o nome de tudo surgiu da sobrevivência em grupo. Nossos antepassados precisavam apontar perigos, alimentos e aliados, criando sons combinados que viraram palavras. Por exemplo, assim, sabe a primeira palavra que a maioria dos bebês pronunciam é agu. Agu. Já ouviram? Agu. Meus meninos, todos eles, a primeira palavra foi agu. Eu compreendia que agu significa água. Por algum motivo, na minha mente, eu associava agu à água. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque a linguagem ela começou da combinação de sons que acabaram se tornando palavras. O agu pode ser o modo que o bebê pronuncia algum som frequente que ele ouve. O estranho é que a maioria dos bebês pronunciam agu, né? Mas a palavra cão, por exemplo, ela pode ter surgido do som que o cachorro faz, do latido. Alguns cães, eles dizem au. Mas tem uns cães que têm como se fosse uma voz mais grave, mais firme. Eles parecem dizer ão. Ão, e de repente cão. É um exemplo, não é um fato, tá? Muito menos comprovado. Mas o nome de tudo surgiu exatamente disso. De um indivíduo ter que apontar para o outro o que é perigoso, o que pode comer, quem é amigo, quem é inimigo, quem é ameaça, que animal é aquele que passou por aqui ou que está perto. E na tentativa de comunicar com o outro, sons foram se transformando em palavras, porque os mesmos sons passaram a ser frequentes e esses sons, eles eram pronunciados para determinados objetos, situações, coisas. Entendeu? Acordo coletivo. Nenhum nome vem de uma regra mágica da natureza. As pessoas de um grupo simplesmente concordaram em chamar um objeto ou ação de um jeito específico e esse som passou de geração em geração. Ou seja, na coletividade, para que a sobrevivência em grupo fosse possível, houve a concordância de que, como se fosse uma sinalização,
Por exemplo, quando o perigo, qualquer tipo de perigo, estivesse próximo, era usada determinada linguagem para sinalizar a todos. É que nem, por exemplo, o uso do sino nas pequenas aldeias. Toda vez que o sino tocava, toda a aldeia ficava sabendo que alguma coisa muito séria tinha acontecido. A linguagem foi da mesma forma. O surgimento das palavras também. Então, assim, não foi de modo aleatório. Ah, eu resolvi que isso vai se chamar assim e pronto. Passou a se chamar assim. Não. Dentro de um coletivo. A coletividade, ela estava muito presente enquanto o ser humano era nômade. A coletividade, o senso de coletividade começou a se dissolver quando a vida nômade foi deixada, né? Por quê? Porque aí quando se fixou em um território, começou o agrupamento, né? Os pequenos clãs começaram a surgir, a liderança daquele clã começou a surgir, as regras de convivência começaram a surgir e de repente passou a existir a sociedade. Dá para notar que a etimologia das palavras também tem muita relação com história geral, principalmente ancestral, né? Evolução dos idiomas. O português, por exemplo, nasceu da mistura do latim falado por romanos com línguas locais, mudando os sons e nomes ao longo dos séculos. Então, da mesma forma que, por exemplo, aqui no Brasil, uma mesma coisa tem um nome diferente em várias regiões, do latim para cá, o mesmo aconteceu. Um exemplo, a língua indígena e africana tem muita influência na língua portuguesa, né? Além do português de Portugal. Lá no Rio Grande do Sul, o que é chamado de... Como é que chama aquela fruta? Na ponta da minha língua não sai. Eu vou procurar. Lá no Rio Grande do Sul existe a bergamota. Aqui em São Paulo, o nome da bergamota é mexerica. Acho que mexerica deve ter alguma origem indígena, né? Aqui em São Paulo tem muitos lugares e coisas com nome indígena. Então, assim, de região para região de um país, de país para país, de época em época, o nome das coisas foi mudando. É que nem o aipim, né? Parece que lá no norte, nordeste é aipim, aqui em São Paulo é mandioca. Mandioca é indígena, a palavra, né? Aipim eu não sei ainda. É lógico que a gente vai falar de etimologia das palavras, não de objetos, tá? Como, por exemplo, nós começamos com a palavra esperar. Nós vamos falar muito de atitudes, de posturas, de sentimentos, emoções, essas coisas, não de objetos, né? Daquilo que parte de nós.
A palavra tudo, esse aqui é um exemplo. A palavra tudo veio do latim totus, que significa inteiro ou completo. Com o passar do tempo, o som mudou na boca das pessoas até virar a forma que usamos hoje para falar sobre o conjunto de todas as coisas. Então, no início, no surgimento da palavra tudo, na verdade, ela era totus, que veio do latim. Com o passar do tempo, com a pronúncia, o modo como as pessoas se comunicaram foi se transformando até ser tudo, significando a mesma coisa. É que nem, por exemplo, no Brasil colonial, se falava muito vós-me-sê, que tinha referência a o voz de um nível social, e você, me-sê. Vós-me-sê é vós, excelência, você. O modo como se dizia você foi mudando até se tornar, por exemplo, você. Você sabia? Em Minas se fala se em vez de você. Você sabia? Você. Caipira fala muito você, né? O povo da roça. Você sabe? Vem de você. De você não, da palavra você. É dessa forma que as palavras elas vão mudando ao passar dos anos. É como aquela cantiga de roda da batatinha. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Todo mundo canta, se esparrama pelo chão. Mas na origem da cantiga é espalha rama pelo chão. Por quê? Você já viu um pé de batata? A batata, quando ela brota, ela solta não apenas um monte de raízes, mas várias ramas, que são os raminhos rasteiros com folhas. Então, a batatinha, quando ela nasce, ela espalha rama pelo chão. Ela gera folhas. Mas com o passar dos anos, o modo como as pessoas ouviam, elas passaram a cantar. Se espalha pelo chão. Faz até um sentido, né? Porque a batatinha, quando brota, ela se espalha pelo chão. Mas a origem da cantiga não é essa. É dessa forma que as palavras vão mudando. O uso delas também. E parece que hoje em dia ainda depende do significado. Daí surgem os mal entendidos, né? É como a pessoa ouvir que ela deve esperar em Deus e ela esperar literalmente, achando que tudo vai acontecer num passe de mágica. Só que não. Esperar, em sua origem, significa confiar. Vide o vídeo passado, etimologia das palavras, esperar é confiar. Hoje nós vamos falar de outra palavra que frequentemente vocês ouvem aqui no canal, chamada também atrapalhada, não tá? Sim. Chamada entrou naquele período que o cérebro dela tá assim. Eu não parei o dia inteiro. Pra dizer que eu não parei, eu tive o prazer de, no final da tarde, passar um café fresquinho e tomar demoradamente, ouvindo os pássaros lá na copa da árvore da rua de baixo. Pequenos prazeres da vida que não tem preço. Aí eu acabei de tomar o café, vou gravar. E eu estou gravando, já estou pensando se eu vou pintar ou vou fazer outra coisa.
Parece que eu vou fazer outra coisa. Tô acelerada. É por isso que Shimada tem que tomar medicação, sabia? Também. A doença da Shimada tem muita relação com a hiperatividade dela. Tem um momento que o cérebro não dá conta. Ele dá tipo um curto-circuito. Aí a epilepsia se faz presente. Eu tomo a medicação para não ter convulsões, né? É perigoso sempre ter convulsões. As convulsões que eu tinha não duravam apenas 5 minutos, né? Durava 10, 15, meia hora, 1 hora. Não pode ter convulsão. E tem que tomar medicação para desacelerar o cérebro, para mim ficar mais devagar. Por quê? Porque eu sou elétrica. A cabeça não para o tempo todo. Não é à toa que a Shimada estudou tanto, né? Sobre a mente, sobre comportamento, por causa dela mesma. Eu aproveito isso, eu vejo isso da melhor forma possível, sabe por quê? A minha doença, ela me limita. Eu não posso fazer várias coisas na minha vida, por exemplo, eu não posso pular de paraquedas. Não é aconselhável. Eu não posso andar de montanha russa. Algo que eu gostaria de fazer, mas eu já tive meio que uma amostra grátis naquelas montanhas russas de parquinho de criança. Não é aconselhável. Shimada não pode dirigir. Morro de vontade de dirigir, mas não posso. Pela lei também não pode. Com ou sem medicação, né? A doença limita, mas é a doença que me faz enxergar o verdadeiro valor das coisas. O que realmente importa, é importante na vida. Se por um lado a medicação é para limitar as convulsões, ela também limita da mesma forma que a doença. É uma contradição? É. Se eu focar na doença ou na medicação, eu não vejo sentido na vida, não é? É a lógica. A gente tem que tirar o véu da doença, o véu das medicações e enxergar além. Enxergar o que a vida nos dá. A vida dá momentos, instantes preciosíssimos, com ou sem remédio, com ou sem doença. Nada é por acaso. Pode parecer assim, que triste, você tem uma doença. Desde pequenininha tem essa doença. Eu não me acostumei a ela. Eu aprendi a viver com ela. A vida é muito preciosa. Então, a Shimada tem que tomar medicação para ela não ficar assim, ligada no 220, né? Só que a Shimada deu a pausa do remédio. Por isso que ela tá assim, agitada. Agitação é ruim? Não. Eu sempre tô ativa, mas isso é reflexo da minha mente. A minha mente, ela tá muito mais acelerada que a minha fala, que o meu comportamento, entende? Esse é o perigo. A Shimada vai voltar a tomar medicação, porque algumas coisas nascem com a gente. Nós aprendemos aqui vários temas sobre autocontrole, sobre dominância, mas há coisas em nós que realmente nós não temos domínio, veio com a gente, é parte de quem somos, né? Não é que a epilepsia me define, é como eu
encaro ela, como eu lido com ela, como eu convivo com ela que me define. Entende? Não sei porque eu falei isso. Vamos lá. Hoje a etimologia será da palavra espiritualidade. Por que, Rimada, você fala tanto de espiritualidade? Porque tem gente que fica torcendo o nariz quando eu pronuncio a palavra espiritualidade. As pessoas associaram espiritualidade à religiosidade. Espiritual à religião. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Principalmente se levarmos em conta, eu já fiz essa experiência presencialmente para constatar com meus próprios olhos, meus próprios ouvidos, que um lugar religioso não significa ser um lugar espiritual. Eu já conheci muitos locais religiosos que são totalmente materialistas. Não há nada de espiritual neles. Então, já começa a desassociar aí. Religião é religião, espiritualidade é espiritualidade. Está implantado na nossa mente que a espiritualidade tem uma relação direta com a religião. Para que você se relacione com a espiritualidade, automaticamente você tem que fazer parte de uma religião. Não. E você vai descobrir por quê. A palavra espiritualidade vem do latim, ou seja, foi criada por nós, réis mortais. Vem do latim spiritualitas, que deriva de espíritos. Espíritos significa sopro, respiração ou espírito. Raiz ligada ao grego pneuma e ao hebraico rua. Pneuma do grego é o termo clássico para sopro, vento ou espírito que dá vida. Ruá do hebraico seria o sopro divino ou o vento que anima os seres vivos e a criação. O sopro de vida, o fôlego de vida, aquele narrado em Gênesis, Deus soprou nas narinas do bonequinho de barro e ele virou um homem. A centelha, como o papai, Deus, o Criador, o Supremo, ele não é humano. Ele não é humano. A imagem e semelhança não é do corpo, tá? Como o papai não é humano, quando ele soprou vida, quando ele soprou o fôlego em nós, ou seja, como é que é a palavra? Transferiu para nós, para o nosso corpo, vida através do sopro. Nós respiramos, entrou na nossa narina esse sopro. O sopro de papai é a energia vital. Ou seja, papai é a vida. Por isso temos em nós a centelha. Por isso a essência é o veículo da centelha. Entenderam agora? Quando nós falamos, então, de espiritualidade, nós não estamos falando de religião. Estamos expressando a crença na alma, na essência, numa divindade. De onde veio a vida que pulsa em nós? A centelha é um pequenino fragmento da fonte original, que é papai. A fonte original é a fonte da vida.
Nós temos apenas uma pequena centelha daquela fonte. Isso é espiritualidade. Isso é o que torna possível que seres de outras esferas existem também, porque há várias formas de vida. Nós somos apenas um tipo, a mais primitiva, por sinal. Vamos ler um pouquinho da evolução do termo, porque embora espíritos do latim signifique sopro ou fôlego vital vindo do verbo expirare, respirar, estar vivo, né? O termo evoluiu e se tornou isso que todo mundo compreende, algo associado à religiosidade. No contexto religioso inicial, na Idade Média, não foi no começo dos tempos, na Idade Média, o adjetivo spiritualis e o derivado spiritualitas descreviam a vida voltada para os valores do espírito e da fé cristã em oposição aos bens materiais da carne. A fé cristã no começo até estava fazendo direitinho, né? Não que se opor aos bens materiais da carne seja um modo correto de seres espirituais terem uma experiência humana neste plano, né? Mas a palavra espiritualidade no latim já existia até que na Idade Média ela foi transformada para descrever valores de uma religião. Foi aí, neste momento, Idade Média, onde uma palavra que descrevia exatamente o que é espiritualidade foi convertida em algo associado à religiosidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para crer numa divindade, você não tem que ter uma religião. É por isso que eu já falei aqui. Tem ateu que acredita mais em Deus do que aqueles que ficam falando para todo mundo, Deus para lá, Deus para cá. Porque a crença em Deus está nas atitudes. Não está em ficar falando, autoafirmando. Eu sou de Deus, eu creio em Deus. Mas e as atitudes? O uso moderno da palavra espiritualidade. Com o passar do tempo e de forma mais acentuada nos últimos séculos, o termo se ampliou, quer dizer, ganhou vários significados. Passou a significar a busca humana por sentido, propósito, autoconhecimento e conexão com algo maior, com ou sem ligação a uma religião formal. Isso está bem associado à etimologia da palavra espiritualidade. Com um pequeno detalhe, embora autoconhecimento esteja aqui nessa pequena listinha, se deparar em algum momento da tua jornada com a espiritualidade é inevitável. O caminho do autoconhecimento não é uma busca espiritual, não é uma busca religiosa, também não é mística. Ela passa a ser. Por quê? Porque aquele que busca se conhecer, a primeira coisa que faz é se questionar, é fazer várias perguntas. Quando as perguntas começam a existir, se vai atrás de respostas. A princípio, se busca respostas através de várias pessoas.
nem sempre as respostas serão satisfatórias. Então a pessoa começa a buscar em livros, literatura. A literatura, ela começa a sinalizar o que o indivíduo se identifica. Não chega a ser exatamente o que a literatura diz, mas faz algum sentido para o buscador. Então ele se aprofunda naquilo que fez sentido. Isso é espiritualidade. O envolvimento com a espiritualidade também, né? Meu WhatsApp não para. Meu filho mais novo, quando começa com o drama dele, eu vou te falar uma coisa. No futuro eles vão assistir esse vídeo. Você sabe do que eu estou falando, Rubens. Então, assim, na busca em conhecer a si mesmo, é uma consequência se deparar com a espiritualidade, porque você primeiramente vai descobrir que você não é simplesmente essa casca, este veículo. Por quê? Porque as perguntas, elas não param. Eu sei como funciona a minha respiração. Eu sei como funciona o meu estômago. Mas de onde vem a sensação de borboleta no estômago? De onde vem esse sentimento ou emoção que me tira o fôlego? Começamos a perceber que somos além do corpo, mas este além não está para fora, está para dentro. E quando nós começamos a mergulhar para dentro em busca de nós, encontramos a espiritualidade. Por quê? A parte de nós que é espiritualidade se chama essência, alma. Desculpa. Veja que... Cadê? No hebraico, o sopro divino, o vento que anima os seres vivos. Vamos ver o significado da palavra anima. Em latim, a palavra anima significa alma, sopro vital ou ar. Originalmente, os romanos usavam o termo para descrever a respiração e a força que mantém um ser vivo funcionando. Mas, em resumo, anima significa alma, essência. A essência deste corpo é a alma. A essência é o veículo do sopro vital, a centelha divina, a vida. Tá fazendo sentido? A princípio, se acreditava que a vida era o ar. Parece óbvio, né? Uma pessoa viva, ela respira. Se ela não está viva, ela para de respirar. Aí poderíamos dizer, o ar é papai. Não. A vida é uma energia. É uma energia que ela não é detectável. Ela não é como a energia que existe no plano físico. A única energia em nós que é a mesma do plano físico é gerada pelo próprio corpo, pela própria matéria, a energia eletromagnética. Esta energia forma o espírito. O espírito, ele está entre o corpo e a alma. O espírito, ele é responsável para manter os dois conectados. É como se fosse uma cola, mas ao mesmo tempo é um filtro. Então, imagina que o espírito está no meio, energia eletromagnética.
Se o corpo ele absorve muito do mundo externo, ele vai impregnar o espírito que está no meio. Isto não é saudável para ninguém aqui. Agora, se a alma, a essência, ela manifesta, ela flui de dentro para fora, ela contagia o espírito, o corpo e o mundo ao redor. Nas entrelinhas de todos os temas está se dizendo isso, entendeu? O significado real das palavras, a importância. Entendam que há um poder oculto, eu chamo de poder oculto, um poder que a gente não pode definir como sendo de pessoas especificamente, de grupos. Embora existam vários tipos de pessoas em funções diferentes, grupos diferentes, este poder oculto, ele é puramente humano e ele age igualmente, mesmo em pessoas e grupos diferentes. A intenção do poder oculto é o mesmo. Então, quanto mais ignorante a pessoa for, ignorância no sentido de quanto menos a pessoa souber, mais fácil ela será padronizada, condicionada e manipulada. Você saber alguma coisa é uma ameaça para o poder oculto. Esse poder, ele age através de pessoas, grupos, entidades, religiões e por aí vai. E não, esse poder oculto não é o que chamam de diabo. É uma criação humana. É uma criação humana que o próprio ser humano alimenta e perpetua a existência. Através do quê? Da sua energia, da sua vibração, da sua frequência e das suas atitudes. Insere-se as atitudes o não saber. Quanto menos você sabe, mais você será dominado. Entende por que a alma precisa resgatar a dominância? O animal, ele está na dominância aqui, limitando a manifestação da alma. Mas o poder oculto domina o animal. O animal é submisso. O animal é domesticável. E eu não estou falando do seu pet. Este corpo aqui é um animal bípede, instintivo e impulsivo. Quando você percebe, eu não estou falando de compreender e entender, é perceber, sentir que você é muito mais do que esse corpo. Você não está criando um consolo para aquele momento que ninguém quer pensar que é o da morte. Você não está criando uma desculpa para ser consolado do seu luto. Você não está criando uma justificativa para que a tua vida tenha sentido. Você está descobrindo quem você é de fato. O corpo, com as suas vontades, com o seu desejo de satisfação imediata, ele acredita que ele é eterno. Ele gosta de viver de enganos, de ilusões. Só que ele tem prazo de validade. Eterna é a alma. Quando você acredita no anima, na alma, na essência, é que então você compreende Deus não de ouvir falar, mas de andar com Ele, metaforicamente, de senti-lo
a ponto de poder ouvir. Quando você passa a compreender que você é a alma e começa a senti-la dentro deste corpo limitado, você está tendo uma relação com a espiritualidade. Isto é a etimologia da palavra espiritualidade. O ser espiritual em uma experiência humana, física. Não dificulta as coisas. Não pergunta, mas por que nós estamos aqui tendo essa experiência? Qual o motivo? A gente escolheu por quê? Faça a tua jornada de autoconhecimento. Porque quando você se autoconhece, você vai além de conhecer este animal. Você vai além das funções físicas, das funções psicossomáticas. Você entra no mergulho que vai cada vez mais fundo em si. Tem um vídeo que diz aqui no canal, desculpa, que cada um de nós é um portal. Você é um portal, eu sou um portal para uma outra esfera, para uma outra dimensão. Você atravessa esse portal quando você mergulha dentro de si. Aqui dentro foi Einstein que disse: temos dentro de nós um universo. Então, assim como o universo está em constante expansão, uma vez que a consciência se expande, ela não consegue retornar ao estado tamanho anterior. Quando você começa esse mergulho, você consegue cada vez mais ir mais fundo. Você começa a explorar esse universo interior que é literal. E você consegue acessar outras esferas. Por quê? Porque você é um portal. Isso é espiritualidade. Não, isso não é sobrenatural, mágica. A ciência ainda está devagar nesse ponto, né? Afinal de contas, a física quântica, ela é jovem ainda, né? Mas a ciência ainda vai explicar isso. É ciência isso. É que a lógica da ciência não permite anunciar publicamente determinadas questões, como, por exemplo, a ciência busca a comprovação da alma. Já é um bom começo, não é? Só estão procurando do jeito errado, mas vão descobrir a comprovação da alma. Que maravilha! Espiritualidade nada mais é do que a realidade das almas, deste ou de qualquer outro plano. Que tudo! Entenderam a palavra espiritualidade? Então, eu não uso mais a palavra espiritualista, né? Eu usava espiritualista para me definir, definir crença, porque afinal de contas eu não tenho religião e eu não gostava de dizer que eu era uma pessoa espiritual, porque as pessoas associavam a religião, né? Então eu passei a dizer espiritualista, mas como algumas pessoas com afirmações duvidosas passaram a se auto-intitular espiritualistas, eu tenho uma relação com a espiritualidade. Mudei. Para quê? Para não ter essa associação com religião, com nada que é pronto. Porque para cada um, papai vai se mostrar de uma forma. Mas para todos ele será o mesmo, ou seja, amor. Papai se resume totalmente a amor.
Papai é vida. A vida, ela se alimenta de amor. A essência, a alma, se alimenta de amor. Há muito amor quando você observa, por exemplo, as manifestações da natureza. O amor não é essa coisa romântica que as pessoas pensam. Mas a gente vai falar de amor também, tá? Então tá. Espero que vocês tenham gostado, que vocês se sintam mais à vontade em se relacionar com a espiritualidade, inclusive com vocês mesmos. Que seu animal compreenda, afinal de contas, o que é ter um ótimo relacionamento consigo mesmo, se autovalorizar, entender porque é importante, porque é o veículo de uma alma. E que os dois possam colaborar um com o outro para um propósito maior, e esse propósito maior nunca será para si apenas, será para o todo. Tá bom? Então tá. Até o próximo vídeo. Beijos na alma.